Boa noite a todos. Estamos começando mais um webinar da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Eu sou Tatiana Galvão, sou diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e também pneumologista, atuo no estado da Bahia e atualmente apenas acompanho os pacientes pós-Covid. Basicamente, o nosso tema de hoje vai ser o que acontece com esses pacientes pós-alta, né? O manejo e o acompanhamento. Evidentemente, esse tema, as possíveis sequelas advindas após a infecção pelo coronavírus, sequelas pulmonares, cardíacas, musculares, neurológicas, evidentemente não temos estudos científicos que vão nortear, tá, o tratamento ou o manejo. Mas essa discussão, basicamente, vamos buscar a experiência de cada palestrante no serviço, né, o relato de caso, para que possamos discutir bastante hoje. Então, inicialmente, eu gostaria de convidar os nossos debatedores para falar um pouquinho, se apresentarem, e depois eu retorno com as perguntas. Olá, boa noite a todos. Eu sou Ana Tereza Rocha, eu sou pneumologista intensivista aqui da Bahia. Sou professora da Universidade Federal da Bahia e também da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Sou pesquisadora na área de trombose e tromboembolismo venoso já há bastante tempo, desde meu treinamento na Duke University para pneumologia e etiologia e terapia intensiva. E venho trabalhando diretamente nos quase 4 meses do primeiro caso aqui em Salvador, em um hospital privado, aliás, inicialmente em 2 hospitais privados. Vejo os pacientes em todos os níveis de gravidade, desde os em enfermarias gerais, os de UTI, e tenho tido também a oportunidade de ver os pacientes pós-alta, usando a telemedicina e também presencialmente. Então, eu acho que vai ser uma boa discussão. Boa noite, Tatiana. Eu agradeço já de antemão a oportunidade do convite para a gente discutir esse tema que acho que está tão vivo aí na nossa prática, né, como a Ana falou. Eu sou o João Salge, sou pneumologista também, atuo em São Paulo, eu faço parte do grupo de pneumologia do INCOR, sou assistente no INCOR da FMUSP, onde eu coordeno o laboratório de função pulmonar, que, por sinal, atualmente está bastante calmo, o que tem ajudado a disponibilizar o nosso tempo para os cuidados com pacientes com Covid. Então, eu tenho atendido pacientes com Covid tanto na instituição pública, da qual o INCOR faz parte, né, o complexo HC, quanto em hospitais privados, e gostaria de, então, compartilhar um pouco dessa experiência com todos. Sou a professora Rosemary Maurici, sou de Santa Catarina, estou no outro extremo, né, da Tatiana e da Ana. Eu sou coordenadora da Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora com bolsa de produtividade do CNPq. A minha atuação no âmbito da Covid-19, eu faço parte do comitê de enfrentamento aqui do Hospital Universitário, da Rede IBSER, e trabalho com pesquisa nessa área, com proposição de pesquisa e avaliação de projetos nessa área. Então, é um grande prazer, eu agradeço muito à SBPT a oportunidade e coloco-me à disposição para debater com os colegas. Perfeito. Então, realmente o debate de hoje vai ser muito bom, né? Pessoas bastante experientes. E eu dividi o debate em 3 etapas, tá? Então, a primeira, vamos discutir basicamente o manejo inicial, critérios de cura, a questão do retorno do paciente após a alta. No segundo momento, vamos discutir as primeiras 2 semanas pós-alta, esse manejo inicial, e posteriormente a fase mais tardia do acompanhamento desse paciente. Então, eu gostaria de começar com a professora Rosemary, nos colocando assim, os critérios de cura, tá, estabelecidos
e em que momento esse paciente, portanto, pode, após a alta, retornar, né, para o seu convívio, trabalho, social, etc. Bom, antes de responder a pergunta, Tatiana, eu gostaria de fazer só um comentário a respeito do momento que a gente vive nessa pandemia, né? Então, não há muita evidência, né? É uma doença nova, é um agente etiológico novo, muito se tem publicado em relação a tratamento, a fisiopatologia, as manifestações clínicas, mas muito pouco se tem dado atenção para o que acontece com o paciente após a alta hospitalar, né? Então, nesse sentido, esse debate com os colegas altamente gabaritados é muito importante para que a gente possa transmitir um pouco da nossa experiência e daquilo que a gente percebe como hipótese, né? Em termos de fisiopatologia, o que pode acontecer com esse paciente. A gente já tem a vivência de algum acompanhamento, mas é em número pequeno ainda, né? Então, não há muita evidência em relação a isso. Voltando para a sua pergunta, então, em relação a critérios de cura e de retirada do isolamento, essas duas perguntas elas se misturam, né? O ideal teórico é que nós tivéssemos um paciente com critério de cura e de retirada do isolamento pautado em testes moleculares. Então, nós associaríamos o critério clínico, que seria, em tese, o indivíduo sem febre e sem uso de antipiréticos durante 72 horas, que houvesse também a melhora da sintomatologia respiratória, se ela for a manifestação mais importante naquele paciente, e que ele tenha pelo menos 2 testes moleculares negativos com intervalo de 24 horas. Então, isso é mais ou menos consenso, né, na literatura mundial, entre as pessoas que estão acompanhando e entre as pessoas que estão estudando esse tipo de critério. Existe um outro critério que pode abrir mão do teste molecular, uma vez que nem sempre ele vai estar disponível, né, em todos os locais e nem sempre disponível em termos de biologia molecular. Às vezes a gente tem mais o teste rápido do que o teste de biologia molecular disponível. E aí nós poderíamos lançar mão de um critério eminentemente clínico, ou seja, aquele que eu falei anteriormente, o indivíduo afebril por 72 horas sem antipirético, com melhora da sintomatologia respiratória, mas que deveria cumprir um intervalo entre o início da sintomatologia e a retirada do isolamento ou a alta hospitalar de 14 dias. Um comentário, esses critérios eles são para retirada do indivíduo do isolamento, mas não necessariamente ele tem que cumpri-los para receber a alta hospitalar. Ele pode receber a alta hospitalar e continuar em isolamento no domicílio ou em locais de cuidado, né, de longa permanência, por exemplo, conforme for o caso, até que ele cumpra esses critérios para poder sair do isolamento. Só complementando aqui, a Ada Maria Dourado, muito obrigado, Ada, por sua pergunta, é de São Paulo, ela nos perguntou o seguinte: por quanto tempo, então, um paciente com Covid grave contamina dentro desse contexto, né? Teoricamente, um intervalo de segurança seria de 14 dias entre o início do sintoma e a alta hospitalar ou a retirada do isolamento, desde que cumprido o critério de melhora clínica. Perfeito. Algum dos colegas gostaria de complementar ou acrescentar mais alguma coisa em relação a essa pergunta específica? Sim, eu acho que um dos pontos importantes é a disponibilidade dos testes para a gente repetir esses exames, principalmente dentro ainda do âmbito hospitalar, que não seja via privada. Então, a gente tem uma restrição, né, ponderando isso. E um dos critérios, assim, na vida prática, né, dos pacientes que a gente tem dado é também considerar 7 dias após o último sintoma. Eu encontrei uma referência falando da carga viral, não só na secreções de trato respiratório, mas também nas fezes, né, que poderia ser prolongado até por mais tempo. Então, até aqueles cuidados que a gente fala, né, de quando for para casa, manter o isolamento e usar um banheiro separado, isso eu acho que é também importante. Daí os 14 dias dá uma segurança, né, nesse sentido. 14 do início, 7 do fim. O 7 do fim, perfeito. Perfeito. Bom, então, dando continuidade, eu gostaria de perguntar, tem uma pergunta, Ana, em relação à profilaxia, né, de TEV após alta por Covid, né? Então, assim,
o perfil dos pacientes, a duração ideal, o uso da heparina de baixo peso, e se o dedímero, exatamente no momento da alta do paciente, pode funcionar como um marcador para decisão nesse sentido. Ou seja, tudo que eu sonhava em relação às pessoas se preocupando com a profilaxia da trombose, da embolia pulmonar nos pacientes gravemente enfermos, hospitalizados, agora, infelizmente, por uma razão muito, muito terrível, né, que está afetando globalmente as pessoas, veio à tona. Então, a maioria das pessoas passou a se preocupar com o risco de trombose, de uma forma mais direta e talvez até com muito empiricismo em termos de uma anticoagulação não só profilática, mas em doses ditas intermediárias e até anticoagulação plena baseada em dímero. Como a professora Rosemary destacou, é uma doença nova em relação a situações específicas. Mas o que a gente conhece em relação ao paciente que interna com a pneumonia, que sofre SARA, que vai para uma UTI, ou mesmo aquele que interna e tem sua mobilidade reduzida com uma pneumonia bacteriana ou viral, a avaliação do risco na chegada do hospital é imprescindível, não é? E essa reavaliação periódica, inclusive no momento da alta, para ponderar esse risco mantido, não é? E, então, o pensamento de completar o tempo mínimo de profilaxia, que, de acordo com os estudos clínicos randomizados, amplamente, vamos dizer, aceitos e incorporados em diretrizes, é de 6 a 14 dias. Então, isso é o período mínimo. Com a pressão para alta hospitalar em outros tempos, e agora ainda mais exacerbada, nós temos um problema, não é, para lidar. Então, o paciente entrava, melhorava com 3 dias, continua antibiótico, mas suspende profilaxia. Então, agora a gente tem uma oportunidade de reavaliar o risco desse paciente, né? Ou então usar um protocolo que já esteja implementado no hospital e reiterar essa necessidade de completar o curso mínimo de 6 a 14 dias. Estender além desse tempo é alguma coisa que gera debate. Tanto pelo custo adicional para o paciente, para o sistema de saúde, quanto pelo risco de sangramento também. Então, assim, se você pegar o manual do Ministério da Saúde, existe uma menção muito breve, menos de uma linha, sobre o uso de anticoagulação. Caso você tenha risco de trombose, de tromboembolismo venoso, considerar o uso de heparina, é basicamente isso que tem. Mas o que a gente pode ver uma pletora de guias e essas ditas guidelines, que não são necessariamente guidelines, mas são guias baseadas na opinião de experts e com a interpretação de estudos que, obviamente, não puderam ser desta fase, mas indiretamente relacionados a um adoecimento pulmonar com insuficiência respiratória, internação em UTI, internações prolongadas, e redução da mobilidade. Então, existe uma variação de recomendações. Existe uma publicação do American Venous Forum, que foi publicada há cerca de 10, no máximo 15 dias, que é muito, vamos dizer, liberal no uso da profilaxia, inclusive na extensão e no escalonamento das doses. O que é sabido, de acordo com os estudos mais antigos, é que para a maioria dos pacientes que interna, a dose de heparina de baixo peso molecular, no caso a enoxaparina, 40 miligramas, é suficiente para a maioria dos pacientes. As exceções são aqueles de muito baixo peso, não é, que a gente pode reduzir a dose, mais inclusive do que somente uma disfunção renal de baixo peso. Então, colocar essa dose na metade, e para os de IMC acima de 30, certamente acima de 40 e 60, procurar doses maiores. Então, talvez o 40 2 vezes ao dia, para o IMC acima de 40, entre 30 e 40, uma customização até para diminuir o risco dos profissionais que vão aplicar essas medicações. Isso é um dos cuidados que a gente tem, colocar o antibiótico uma vez ao dia, no caso de suspeita de infecção concomitante no COVID,
E também procurar, na maior parte das vezes, customizar essa dose para que ela seja uma vez ao dia. Então, nos pacientes então, com IMC acima de 30, considerar os 60 uma vez ao dia, ou acima de 40, IMC acima de 40, 40 de 12 em 12, ou até uma dose superior. Então, isso já era, vamos dizer, bem aceito. Agora, o que se fala é também de uma dose intermediária, que aí é escalonada somente pela questão do Covid. E isso é um pouco complicado, porque a gente não tem nenhum substrato, nem baseado no nível do dímero D em pacientes hospitalares. O que é interessante? Alguns estudos, como o estudo Magellan, que testou a profilaxia estendida nos pacientes clinicamente enfermos, e com mobilidade reduzida, testando a enoxaparina pelo tempo de hospitalização, vamos dizer, os primeiros 10 dias, 6 a 14, e depois o uso da rivaroxabana como uma extensão por até 28, 35 dias, mostrou que existia uma redução do nível de trombose e embolia detectada por um ultrassom. Então, reduzia os eventos assintomáticos e os sintomáticos, mas às custas de um aumento do risco de sangramento maior. E esse risco não pode ser negligenciado. Então, parece muito convidativo a gente passar, inclusive, para uma medicação via oral e ofertar para esse paciente. Mas, especificamente no caso do Covid, é algo que a gente deve realmente ponderar. Existem alguns estudos em andamento sobre, inclusive, essa extensão específica nos pacientes Covid, mas, por hora, a gente não tem nada em termos de segurança. Me perdoe, eu estou deslanchando aqui. Alguém gostaria agora, sim, de... o Luiz, complemento, o Luiz Guilherme aqui do Rio, perguntando em relação a já começar com novos anticoagulantes, e eu aproveito e pergunto assim, e na sua prática, né? Eu sei que você tem experiência de acompanhar os pacientes em UTI e depois o acompanhamento desses pacientes ambulatorial. O que você faz na sua prática, então? Então, no hospital, heparina de baixo peso molecular. É a que a gente tem mais segurança, tem alguns efeitos anti-inflamatórios, é aquele que a gente tem realmente segurança. E nos estudos que testaram os DOACs, seja a apixabana, a rivaroxabana, a betrixabana, que a gente não tem no Brasil, o que se viu foi que em hospital, mesmo nos primeiros 10 dias, os sangramentos clinicamente relevantes não maiores, e os maiores eram mais altos. Então, assim, se eu tenho a disponibilidade, tomara que a gente continue a ter a heparina por bastante tempo, que não haja uma falta, eu não pensaria 2 vezes em manter a heparina de baixo peso molecular. Óbvio que a gente tem de customizar algumas circunstâncias, né? É melhor nada do que o DOAC na alta. Então, é alguma coisa para a gente pensar, não é? Então, ainda não estão em diretrizes costumeiras que são mais aceitas internacionalmente, mas existe um movimento para a inclusão desses fármacos na profilaxia estendida. Eu, pessoalmente, reservo para aqueles de realmente altíssimo risco, então, pacientes completamente imóveis, a idade acima de 75 anos, câncer em atividade, história prévia de TEV e sem qualquer fator de risco para sangramento. Então, se é aquele paciente que já usa dupla antiagregação, que tem uma disfunção renal, mesmo que leve, que tem uma tendência à trombocitopenia, uma história prévia de sangramento gastrointestinal, não é uma boa ideia. Eu manteria, principalmente, uma reavaliação periódica do risco balanceado, tanto da trombose como do sangramento, mas não faria de olhos fechados, entrega a caixa por 28 dias e tchau. Isso não. Segmento é chave. Okay. João, você gostaria de comentar algo nesse sentido? Na sua rotina? Não, eu concordo, estou aprendendo aqui com a Ana também. Assim, eu acho que eu só queria reforçar essa questão. A gente está andando num terreno que é areia movediça ainda, né? Como elas já ressaltaram. Com certeza.
a Lembrar que a evidência... gente está discutindo experiências, mas, na verdade, Exato. tem evidência científica, né? Exatamente. E aí é legal ouvir a Ana, porque como ela já tem experiência longa de manejo de anticoagulação em outras doenças, eu acho que o que a gente faz aqui é por similaridade, tentar achar situações análogas para basear um pouco a nossa conduta. Eu acho que essa ponderação que a Ana fez é muito, muito relevante. Assim, tomar muito cuidado para aqueles pacientes que têm fator de risco para sangramento. Então, acho que aí você tem que ser mais cauteloso de fato. E naqueles que... E para indicar essa profilaxia estendida pós-alta, aquelas situações que têm um risco maior de manifestar evento. Eu acho que aqueles que tiveram evento, e acho que isso também acho que é importante lembrar, tem sido muito comum, ou talvez mais comum do que em outras infecções, ou por infecções por outros agentes etiológicos, a ocorrência de evento de tromboembolismo venoso durante a fase aguda, durante a fase hospitalar. E acho que nesses casos, aí não se tem dúvida, porque aí é o tratamento mesmo do evento que vai se estender na fase pós-alta. Agora, eu acho que a situação mais dúbia, ou mais duvidosa, ou mais difícil de tomar decisão, é aquela em que não houve um evento, mas o indivíduo pode ainda estar num risco aumentado porque o dímero está mais alto, ele tem algum fator, ou imobilidade, ou idade, ou uma comorbidade que seja pró-coagulante, e aí acho que pesar custo-benefício, né? Nesse contexto que é difícil, né? Que tem que ser feito individualmente. Você fica aí, João, que tem uma pergunta agora para você. O Saulo Maia, né, de Aracaju, ele coloca o seguinte: como vocês estão programando a avaliação da função pulmonar pós-alta em pneumopata PEV e em pacientes que estão agora pneumopatas, né, basicamente causado pelo Covid? E eu vou aproveitar essa pergunta e dar uma complementada, porque aí você já responde também o pacote, né? Veja só, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela, na verdade, no início da pandemia, ela sugeriu que houvesse a suspensão, né, da espirometria, pletismografia, no sentido mais da proteção e da biossegurança. Então, nesse momento agora que estamos, a sociedade, juntamente com a Comissão de Função Pulmonar, está se reunindo e vai sair um segundo comunicado, né, próxima semana. Mas eu vou aproveitar e perguntar a você, como seria, então, em que momento, então, esse paciente, né, pós-alta, teria essa questão de fazer a função e a segurança, né, em termos de limpeza do aparelho, do respirador, né, e do pletismografia. Em relação ao impacto, então, da função, ou seja, esses pacientes, então, que têm muitas lesões, como você acha que estaria tanto a espiro como a pletismografia desses pacientes? Claro que isso aí a gente está discutindo no campo, né? Tem pouco trabalho, não é quase nenhum, mas aí aproveita e você comenta um pouco da função pulmonar, que é a sua praia. Vamos lá. Obrigado, Saulo, pela pergunta. Acho que o interesse por esse assunto aí tem sido grande e, de novo, a gente ainda não tem evidência para balizar isso. Eu acho que são vários aspectos envolvidos. Tatiana, você me ajuda se eu deixar escapulir algum e claro que todas vocês me ajudam aí a completar. Acho que primeiro ponto, que acho que assim, hierarquicamente eu vou começar pela questão de segurança, porque eu considero que aqui é um ponto bastante relevante, talvez até predecessor em relação à indicação clínica que viria depois. Então, a questão de segurança, ela gerou um impacto grande na nossa prática de função pulmonar, a ponto da Sociedade Brasileira ter emitido 2 comunicados sequenciais, o primeiro com uma restrição bastante abrangente já, no sentido de minimizar a realização de testes, restringindo apenas aqueles prioritários, essencialmente avaliações pré-operatórias para ressecções pulmonares, e aí num segundo comunicado, pouco tempo depois, orientando a parada total da execução de função pulmonar, pensando na segurança dos profissionais de saúde envolvidos, o técnico de função pulmonar, o médico, e pensando também na segurança do risco de transmissão cruzada dos pacientes, porventura, que comparecessem ao laboratório com sintoma respiratório, eventualmente pudessem ser já portadores do novo coronavírus e
na prática ali do exame, isso está aumentando a disseminação da doença. Então, nesse momento, a gente está vivendo essa questão, né, de restrição bastante grande. E acho que o próximo desafio é como é que vamos administrar a reabertura dos laboratórios e a retomada. Então, eu acredito, como talvez em todas as áreas que foram impactadas, essa retomada deve ser gradual. Eu sei que o Departamento de Função Pulmonar, através da Maria Raquel, está trabalhando em mapear essas informações, como é que isso está sendo tratado em outras sociedades mundo afora, e está sendo produzido, ou será produzido em breve, um documento incorporando aí talvez a melhor prática à luz do conhecimento atual, que eu imagino que, assim, aí eu vou, eu vou citar um rol de atitudes que a gente pode tomar, mas eu não sei se tudo isso estará contemplado no documento, mas aí eu vou me basear nos cuidados de prevenção de infecção na função pulmonar e enfim, para outras doenças, né? Acho que aqui cabe, eventualmente, rever o espaçamento, o intervalo de exames na agenda, né? Permitindo um intervalo maior que possibilite a higienização da sala, da cadeira do paciente, da mesa e, enfim, dos utensílios onde ele vai tocar, o próprio espirômetro, enfim. Eu acho que cabe a gente considerar o uso de insumos descartáveis, que, claro, que já é recomendado o uso de filtro, agora acho que mais ainda, o clipe nasal, isso tem que ser bastante rigoroso, né, nessa prática. Outra questão é como é que vai ser a recomendação para os profissionais, para o técnico de função pulmonar, em termos de utilização de EPI, né? Então, acho que é um ponto a se considerar. Será que ele vai ter que usar máscara ou não? Avental, vai trocar esse EPI a cada paciente? Então, acho que isso vai ter que ser considerado. E acho que um outro ponto também, e nesse momento acho que é bem relevante, é triar a indicação do exame. Acho que isso o laboratório pode interferir e o clínico solicitante tem que ter essa consciência. Então, qual o propósito do exame? Será que o melhor momento para fazê-lo é agora, né, a partir do momento da reabertura, considerando que estaremos ainda em transição da pandemia para uma situação de normalidade? Então, acho que essa questão de segurança, ela é bastante relevante, e acho que ela conversa muito com o que a professora Rosimeire falou no início. A partir do momento que a gente tem o mapa de risco de transmissão daquele indivíduo pós-doença, e ele já está fora daquela janela de 14 dias do primeiro sintoma, ou de 7 dias já de período assintomático, acho que aí talvez o risco daquele indivíduo, ele ser um disseminador da doença, é um risco que está controlado. A minha preocupação um pouco é mais naquele indivíduo que não teve o diagnóstico ainda, que talvez esteja no período de incubação, e aí, eventualmente, esse indivíduo acabar passando e fazer o exame numa situação que não deveria. Então, acho que assim, em relação a risco de contaminação, eu diria que são esses aspectos que têm que ser envolvidos. João, antes de você continuar, eu queria que a Rosimeire falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Dar uma complementação. Depois a gente volta à questão das possíveis alterações, né, na função. Na função, perfeito. Complementando, João, uma das preocupações que a gente tem, além, é claro, de todas essas que você colocou e que são preocupações muito importantes, né? Como fazer desinfecção, qual o intervalo de tempo, talvez nenhum de nós tenha essa resposta com uma segurança muito grande, né? Uhum. Mas eu tenho uma preocupação adicional, que é aquele paciente assintomático, né? Então, quando você trabalha com paciente que já teve o diagnóstico, a gente pode aplicar aqueles critérios que eu comentei anteriormente. Mas o paciente que vem para uma espirometria, às vezes, rotineira, que o clínico encaminha, né? Ou como um pré-operatório qualquer, 17,5% desses indivíduos são assintomáticos, né? Respiratórios, e transmitem nessa fase mesmo sendo assintomáticos. Então, nesse caso especificamente, a gente trabalha praticamente às cegas, né?
Então, a gente teria que ter o mesmo cuidado para aquele indivíduo sintomático como para aquele indivíduo assintomático, né? Isso abre uma possibilidade de contaminação imensa, né? Então, eu acho que a preocupação da sociedade, inicialmente, ela foi muito pertinente. Quem trabalha, né, com a função no dia a dia sabe que isso é um risco constante, né? A gente tem preocupação com outras doenças de transmissão aerógena, né? Como a tuberculose, por exemplo, né? Não é só a Covid, mas chamar atenção para isso também, né? Ficar atento para aquele paciente que é assintomático, que também pode transmitir. Aquele que já teve o diagnóstico, você já olha diferente, né? Passaram 14 dias, passaram 7, é uma segurança, né? O problema é, e quando eu não sei, né? Testar todo mundo é praticamente impossível, né? Uma proposta nesse sentido. Então, só para chamar a atenção de quem está nos ouvindo, né? Que isso também deve ser uma preocupação, né? O fato de não ter sintoma não isenta o indivíduo de ser um transmissor da doença, né? E aí coloca a gente num terreno bem pantanoso, né? Exato. Eu não sei se vocês tiveram a chance de ver um estudo recente coreano, acho que tem dois dias só, falando sobre os novos positivos, quer dizer, positivo novamente, não necessariamente infeccioso. Eu achei, assim, uma luz, né? Então, assim, de 285 pacientes que tiveram testes positivos em mais de uma ocasião, os contactantes, 790 contactantes, tinham as partículas, mas não eram necessariamente partículas que cresciam, quer dizer, em culturas virais, ou seja, partículas não contactantes. Isso realmente é alentador, não é? Diante do fato que a gente, se tiver o PCR para confirmar a negatividade, é bom, mas não necessariamente a gente tinha essa certeza. Eu acho que, desculpa, Tatiana, esse ponto é bem importante que a Ana lembrou, porque a gente tem visto isso na prática. Pacientes já com critérios de cura clínica e ainda com PCR positivo, e qual a interpretação disso em termos de retorno ao trabalho ou enfim, de manejo, e até agora, no assunto específico que estamos conversando, a autorização, vamos dizer assim, para ele fazer exames e eventualmente transmitir. E acho que esse ponto é importante mesmo. A gente lembra que o ciclo de renovação das células do epitélio respiratório é um pouquinho mais longo e pode permanecer o material ali, o RNA do vírus, a ponto de ser detectado sem implicar na presença do vírus. Sem necessariamente implicar modificação viral, né? Exato, eu queria, João, que você fosse agora objetivo na segunda parte da pergunta, porque claro. tem assim, várias perguntas e eu gostaria de que a gente pudesse tentar... Então, vamos lá. Poder de síntese, né, Tatiana? Vamos lá. Assim, eu vou citar talvez o único trabalho que foi publicado, que foi recentemente no European Respiratory Journal, uma série da China, que levantou, foram mais ou menos, acho que 110 pacientes, se não me engano, ao redor de 100. Eles fizeram a prova de função pulmonar na alta. Né? Então, na véspera da alta, eles fizeram a prova de função. Olha só, os pacientes ainda internados, eles já colocaram dentro do pletismógrafo. Né? Então, imagino que com os cuidados de segurança de infecção, mas foi feito. A casuística deles foi mais ou menos um mês de janela de inclusão, pacientes excluídos os críticos, que foram para UTI. Então, ou sintomas leves, ou pneumonia com maior ou menor gravidade, com necessidade ou não de oxigênio. E aí o que eles viram? Pouca alteração no VF1 e na CVF, pouca assim no sentido quantitativo, a média era 92%, 93% dos valores previstos, e pouca frequência de exames alterados. Né? O número de exames abaixo ele considerou 80%, não o limite inferior do normal, mas enfim, isso é outra questão. Isso para a capacidade pulmonar total também, e a difusão é que foi o parâmetro que parece estar mais alterado, e havia um escalonamento nas 3 gravidades que foram incluídas, né, naquele doença leve sem pneumonia, pneumonia sem gravidade e a pneumonia que precisou de oxigênio. Então, assim, existia uma graduação de grau de acometimento da difusão em função da gravidade clínica. Assim, como é que a gente pode interpretar esse dado?
a gente sabe que a doença ela afeta muito a questão vascular pulmonar, tem assim, até a hipótese lá dos microtrombos, eventualmente isso pode ter afetado a difusão, ou pelo lado da membrana alveolo-capilar, né, pelo lado da membrana, as alterações anatomopatológicas são diversas, dano alveolar difuso, membranas hialinas, enfim. Então, isso também pode afetar a difusão, e parece que isso aconteceu num grau maior na troca gasosa do que nos volumes pulmonares. Chama atenção, e acho que isso também, não sei, compartilhando aí, se vocês têm a mesma impressão, pouca alteração de via aérea, não foi caracterizado nesse estudo distúrbio obstrutivo, e a impressão que eu tenho tido, assim, de ver os pacientes na fase aguda, não parece que doença da via aérea seja alguma manifestação tão prevalente. Então, acho que esse é um pouco o cenário do que está nesse estudo, e que a gente ainda não tem uma experiência própria por não termos avaliado ainda esses pacientes, mas enfim, acho que serve como uma referência. E um outro aspecto só que eu chamaria atenção, assim, talvez esses pacientes que ficaram mais debilitados, o momento de fazer a função pulmonar, sobretudo aqueles que ficaram em UTI, com sarcopenia, com uso de bloqueadores musculares, certamente esse contexto muscular e geral aí de saúde vai impactar na função pulmonar. Eu acho que terá sentido fazer essa avaliação um pouco mais tardiamente, entre 2 e 3 meses, ou algo assim. É justamente assim, a pergunta de Marcelo Chalub, da Bahia, se, assim, ele coloca exatamente assim, que esses pacientes, então, já que foi tirado do isolamento, em termos de segurança, não seria interessante fazer essa função após 4 semanas do início dos sintomas? É uma pergunta que ele faz. Uhum. Eu concordo, Marcelo, eu acho que sim, até porque tem esse ponto também, qual vai ser o valor, o que vai agregar essa informação num momento muito precoce? Isso vai mudar a nossa conduta? Nesse estudo chinês, ele fez na véspera da alta, então foi assim, no grupo leve, a média de tempo foi de 20 dias, no grupo de pneumonia, sem necessidade de oxigênio, em torno de 30 dias. Aliás, até uma permanência auto-hospitalar desses pacientes, né, com sintoma leve. E no grupo que teve pneumonia com O2, a média foi perto de 35 dias. Então, no grupo que fez mais precoce, foi alguma coisa perto de 20 dias do primeiro sintoma. E no último está chegando perto disso que o Marcelo está propondo, 30 e poucos dias. Então, acho que seria bem razoável considerar esse prazo mais alongado mesmo. Concordo. Em termos de sintoma, somente para completar essa questão, né, da utilidade de uma prova, o que a gente tem visto bastante na fase aguda é uma tosse espasmódica, uma sensação de bolo na garganta, principalmente daqueles que estão conscientes sobre o processo, muita ansiedade a respeito disso. Eu acho que para e passo a sensação verdadeira de dispneia, mas naqueles que tinham histórico pregresso de hiperreatividade brônquica, eu tenho acrescentado, isso vamos dizer, da minha prática, o que ele já usava ou fazendo, né, broncodilatador, embora não tenha tido a experiência de ouvir sibilância, de ouvir outros sinais clínicos de obstrução. Tá? Mas, assim, clinicamente, existe uma resposta sintomática. Controle de quando a gente trata. Né? Isso. Uhum. Eu acho que era importante também a gente levar em consideração que é uma doença de múltiplos fenótipos, né? Sim. Então, a gente tem um espectro muito amplo, né? Desde o assintomático, o indivíduo que faz a tempestade de citocinas e o cara que vai à ventilação mecânica, né? Então, é um espectro muito grande de manifestações. E por isso, talvez, que seja tão difícil a gente prever, né, o pós-alta nesse grupo de indivíduos. A partir do momento que a gente consiga agrupar, né, semelhantes em termos de gravidade, em termos de manifestação, provavelmente a gente vai ter a resposta aí para quando avaliar e com o que avaliar, né? Mas eu penso também que de 3 a 6 semanas depois da alta, né, seria um período bem interessante para avaliação inicial, né, da função. Uhum. E depois, obviamente, seriada, talvez ela dê parâmetros bem mais interessantes para a gente, né? E a questão do DLCO ser reduzido, isso é extremamente interessante, né? Porque
exatamente reflete a possível fisiopatologia do microtrombo e da lesão endotelial e dessa troca gasosa prejudicada. Doença vascular, né, Ana? Isso, Assim, eu tenho a impressão que um acompanhamento de função pulmonar e até assim no âmbito de conhecer a evolução, ou seja, de pesquisa, isso vai ser muito interessante. Agora, como prática pro dia a dia, eu acho que aí vai depender muito da sintomatologia na decisão individual daquele paciente, se ele vai se beneficiar ou não. Então, uma dispneia mais tardia, que você não sabe se é pulmonar, se ele fez uma lesão cardíaca, uma miocardite na fase aguda, você quer diferenciar, então vamos estudar a função pulmonar em paralelo com a função cardíaca, com o ecocardiograma, enfim. Aí eu acho que vai caber no tratamento do sintoma individualmente. Mas para conhecer a evolução da doença, certamente estudos acompanharão esses pacientes e trarão muita luz aí nesse assunto. Aproveitando, então, essa questão, tem um trabalho que foi feito, publicado agora em abril, né, com idosos, eles se randomizaram, né, um grupo fez reabilitação respiratória e cardiovascular, né, e outro grupo não, e eles randomizaram mais um N pequeno. E aí, na realidade, eles viram o impacto dessa função pulmonar desses pacientes, com melhora também de qualidade de vida e de ansiedade, né? Mas foi um estudo pequeno e, na verdade, não cegaram, né, o procedimento. Mas, assim, então, nessa pergunta da reabilitação desses pacientes, né, após essa alta. E, João, você pode... Posso? Não, eu acho que a reabilitação é uma ferramenta muito, assim, muito rica para enfim, ajudar esses pacientes na convalescência pós-hospitalar, inclusive nesse aspecto que você lembrou bem, Tatiana, que é o emocional. Eu acho que promover a atividade física, além dos ganhos, enfim, de capacidade funcional diretamente, eu acho que tem como, vamos dizer, um efeito direto também na saúde mental desses indivíduos que certamente foram submetidos ou estão ainda nesse período a um componente de estresse grande, enfim, de preocupação e tudo mais. Assim, eu acho que a questão da reabilitação, eu não tenho dúvida que ela é fundamental, assim, em termos de custo-benefício e até em termos de otimização do uso do recurso, porque a gente sabe que reabilitação é um recurso escasso, porque demanda uma estrutura específica, profissionais capacitados, estrutura física e tudo mais. Naqueles pacientes que ficaram em UTI, que tiveram drogas, corticosteroides e bloqueadores neuromusculares comprometendo a função neuromuscular, acho que nesse contexto, a reabilitação, acho que ela será indiscutível e a gente pode... né? A neuropatia do paciente crítico, enfim. Agora, em outras situações mais leves, acho que claro que sempre é bem-vindo, no limite, assim, promoção de atividade física, até para o indivíduo saudável, ela traz ganho, né? Imagina alguém que está saindo de uma internação hospitalar, mas aí eu acho que a questão é pesar a disponibilidade versus a necessidade, né? A disponibilidade do recurso. Ana, e aproveitando em relação a essa questão da ansiedade do paciente, né? Como vocês estão fazendo essa abordagem em relação à ansiedade, momento do uso depressivo, nessa experiência de vocês? Bom, realização existe essa preocupação. Eu acho que esse suporte, assim, a nível do hospital onde eu trabalho, existe já essa preocupação e existe uma comunicação direto, sem necessariamente, usando os artifícios, né, da teleconsulta, para fortalecer esse acesso, né, e suporte psicológico para os pacientes. Muitas vezes eu já me vi na necessidade de prescrever ansiolíticos, não me acho competente o suficiente para iniciar o tratamento antidepressivo per si, mas eu acho que é extremamente interessante acompanhar a médio e longo prazo esses pacientes, porque é uma vivência, a sensação de que quem sai é que eu sobrevivi. Então, pode ter um estresse pós-traumático em relação ao risco inerente da exposição
dos familiares, sair do hospital e entrar num outro isolamento, não é? O medo das outras pessoas e a impossibilidade de ir e vir, isso tem sido assim, o tom do dia a dia entre os profissionais de saúde, né, e entre os pacientes. Eu acho que a gente vai ver muita publicação, espero, né, muito estudo específico a respeito dessas consequências. Ô, Tatiana, desculpa, só complementando, acho que é importante esse ponto. Tem uma publicação rápida, um comunicado no European Respiratory Journal, ele fala justamente, o autor propõe, se eu não me engano, holandês, uma escala ordinal para graduar o status funcional desses pacientes, que inclui uma vertente do aspecto emocional. Então, assim, ele até propõe isso como ele imagina que, passada a fase aguda da doença no mundo inteiro, a preocupação passa a ser voltada para o pós-doença, né? E aí ele propõe enfim, alguma ferramenta de avaliação que eu não sei se é a melhor possível, mas só para, assim, chamar a atenção que já existe uma preocupação nesse sentido, e essas ferramentas elas devem incluir variáveis ou indicadores de saúde física, funcional e mental, inclusive. Um ponto, voltando ainda à questão da profilaxia de trombose, embolia, é a questão da mobilidade. Então, quanto isso afeta, não é, globalmente o paciente. Então, uma avaliação pré-alta, não é, do grau de mobilidade e instruções sobre a possibilidade de manter minimamente a fisioterapia que eles têm disponibilizada durante o hospital, na alta hospitalar, eu acho que isso é importante. E assim, como marcador ainda de risco, além da avaliação da mobilidade, das outras comorbidades, seja com qualquer score que já esteja validado no hospital, seja o score de Improve, seja o Caprini, seja o PADUA, seja a diretriz brasileira, enfim, então eu acho que isso é super importante. E uma questãozinha que terminou pulando foi a questão do dímero, né? Existe o nível de dímero que confere um altíssimo risco e que vai mudar a minha conduta em relação a manter essa profilaxia. Eu vou confessar que me faz pensar, de fato, não existe um nível específico, mas só para ilustrar, um paciente vinha muito bem, mas o dímero dele, no dia da saída, eu disse, eu vou te dar alta, 4.600. O que você faz numa situação dessa? E eu disse, você vai continuar com a sua profilaxia por mais 7 dias e vai me ver em consultório. E aí, hoje ele foi. E o dímero ainda estava 3.700 e tanto. O que eu faço? Então, é o tipo da coisa que, assim, qual é a outra explicação? Ele melhorou do ponto de vista sintomático. O início de sintomas foi 1º de maio. Estamos em 21 dias. Será que é suficiente? Então, este é o tipo de paciente que a gente se vê realmente obrigada a fazer uma investigação a mais. Será que eu deixei passar uma trombose, por isso que ele está ainda com esse dímero elevado? Então, foi exatamente isso que eu o conduzi. Eu acho que a gente precisa... isso não é verdade do agora, não é? 75% das tromboses e embolias acontece após a alta hospitalar, e em outras circunstâncias fora a Covid. Então, isso vai continuar. Então, a gente vai ver, apesar da profilaxia, ainda assim, pacientes que fazem trombose e embolia. Então, a tônica de reavalie o seu paciente, tem algum parâmetro de mobilidade, talvez o dímero desse seja um outro marcador. Em estudos prévios, como o do Magellan, só para dar uma noção, era feito não como um dos itens do risco, de avaliação do risco, mas era medido na chegada. E um dímero 2 vezes maior do que o valor da normalidade para o seu hospital, conferia um risco 4 vezes maior de trombose em 10 dias e 4 vezes maior em 35 dias. Então, a diferença era de 1 para 4 em 10 dias, dos que tinham menor do que 1.000 e outros maior do que 1.000, e chegava a 9,2% de trombose naqueles com dímero maior. Então, eu acho que esse tipo de informação pregressa a gente pode aplicar numa situação dessa. Eu tenho aqui várias perguntas para você, Rosemary, mas eu vou só voltar rápido com o João e depois vou passar para você, porque tem um comentário aqui interessante da Monique Câmara, ela é fisioterapeuta do Rio de Janeiro,
E ela coloca: boa noite, sou fisioterapeuta, estamos recebendo pacientes pós-alta, ainda com muito comprometimento pulmonar e perda de força muscular significativa, né? Mesmo com sintomas leves. E aí ela pergunta: vocês estão encaminhando para a fisioterapia? Que ela trabalha com o método RTA, que foca na diminuição da sobrecarga e a organização musculoesquelética. E ela queria saber de vocês justamente como é que vocês estão fazendo. Tem um físio que acompanha nessa pós-alta? Eu acho que nessa condição que a Monique descreveu, Tatiana, é bastante importante ter o apoio, sim. Acho assim, muito bacana o trabalho, Monique. Assim, acho que a questão é muito da disponibilidade mesmo. Acho que contar com esse apoio pós-alta assim, é um privilégio, né? A gente sabe que não é a regra enfim, dos nossos serviços aí por aí afora, mas sem dúvida é bastante interessante, sobretudo se tiver sinal de fraqueza muscular. Acho que aí não tem dúvida que tem benefício. Qualquer tipo de reabilitação nesse paciente é fundamental, seja se tiver oportunidade com o fisioterapeuta, é melhor, se não, orientação, né, desses exercícios. Inclusive apoio nutricional, hein, E Tatiana? apoio nutricional, Porque, assim, acho que restaurar a nutrição adequada é fundamental para poder ter o benefício da prática do exercício no ganho de massa muscular. No nosso protocolo aqui, só um pouquinho, Tatiana, no nosso protocolo pós-alta, a gente acompanha o indivíduo com dinamometria, tá? Tanto de plantar quanto palmar, e a gente faz os testes rápidos, né, de performance funcional, por fisioterapeuta. E aí, a partir daí, quer dizer, se tiver alguma alteração, e normalmente tem, porque ninguém passa incólume uma internação em unidade de terapia intensiva, né? Então, se a gente aplicar uma escala de fragilidade, enfim, isso é muito, não só no âmbito da COVID, né? Mas no âmbito de terapia intensiva como um todo. Então, a gente faz essa avaliação objetiva e depois encaminha. Eu concordo com o João, acho que não deva ser uma prática rotineira para todos, né? É para pacientes selecionados. E tem alguns que realmente têm um impacto maior do ponto de vista sarcopênico e por aí vai, do que outros, né? Mas é uma atenção, sim, a equipe de fisioterapia é fundamental para o acompanhamento desses pacientes. Com certeza, eu e a Ana acompanhamos um paciente que foi fundamental essa reabilitação, né, Ana? Intradomiciliar, o paciente teve, assim, 2 semanas de acompanhamento e recuperou muito bem. Bom, e essa questão, somente desse ponto, né, às vezes do medo do familiar de receber o fisioterapeuta em domicílio, não é, para fazer esse acompanhamento, uma vez que ele vai frequentar outros locais. E, infelizmente, a gente já teve vários relatos de colegas, principalmente os fisioterapeutas, contaminados em ambiente hospitalar. Então, assim, é uma exposição grande que a gente não tem ainda uma receita perfeita para como fazer isso. Vai ter que pesar risco-benefício, né, em algum momento. Eu queria me dirigir agora a Rosemary, porque o Dr. Badini, ele encaminha uma pergunta interessante, que ele comenta assim, que alguns colegas têm colocado que a resposta de anticorpos ao novo coronavírus é baixa, e os títulos não se elevam muito depois da doença, inclusive já foi falado em queda progressiva desses níveis de IgG, né, ao longo do tempo. Isso é real? É por especulação? O que você acha, professora Rosemary? Não, isso é real. São duas coisas que se tem observado com exames seriados. Só que isso você só consegue detectar e perceber com exames sorológicos seriados, né? O exame pontual não te dá essa percepção. O que tem sido descrito e que a gente tem percebido é uma manutenção da IgM além do período de convalescença. Então, esses indivíduos ficam 30, 40, 60 dias com níveis altos ainda de IgM, tá? E a IgG ou ela sobe tardiamente ou ela cai precocemente em alguns indivíduos, né? Então, por isso que o teste molecular ele é mais fidedigno para você conferir o critério de cura ou de retirada de isolamento do que o sorológico. Uma coisa importante é que o critério sorológico ele não é um passaporte para a não contaminação num segundo momento, né? Então, o fato de você ter IgG alto não quer dizer que você não seja passível de se contaminar de novo.
Então, não há muita evidência, existem casos esporádicos descritos, com cepas diferentes, indivíduos que adoeceram por 2 vezes, né? Mas esse padrão de subida e de queda, tanto da IgA, da IgM e da IgG, ele não é muito homogêneo. E daí o acompanhamento em estudos de corte é que vai dizer para a gente, na realidade, vai mostrar essas assinaturas inflamatórias, né? Elas são muito específicas de cada grupo de paciente e parece que diretamente relacionadas às manifestações clínicas do indivíduo. Então, alguns vão ter mais manifestação de tempestade de citocinas, outros mais de pneumonia, de síndrome respiratória aguda grave, e alguns com um quadro muito mais localizado respiratório do que sistêmico. Perfeito. Só aqui um comentário de Maria Medina, né, de João Pessoa, e ela concordando, né, com essa questão da astenia ou fraqueza muscular intensa, né? Na realidade, ela reforça essa questão da reabilitação e também a nutrição após essa reabilitação ou concomitantemente, só para a gente voltar e fechar esse bloco. Bom, nós temos, assim, gente, diversas perguntas e não para de chegar perguntas, mas eu vou tentar agora passar para o terceiro bloco, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, na verdade, discutir. Antes de passar para esse bloco, tem algumas perguntas em relação à telemedicina que eu acho que é interessante a gente abordar, né? Quer dizer, quais são os critérios que vão determinar, então, esse acompanhamento presencial, o acompanhamento, qual é o momento, então, desse acompanhamento da telemedicina e esse papel, né, pós-alta? Então, qual é o pensamento de vocês em relação à telemedicina nesse momento? E a periodicidade, né, principalmente depois dessa alta? Então, um momento, eu acho que é crítico, é no pré-internação, né? De você garantir num paciente novo que você não conhece, talvez, não é? Que é seguro para ele ficar em casa e talvez monitorar uma oxigenação usando um oxímetro que você também não sabe quão fidedigno é. Então, eu já tive algumas circunstâncias, mas a resposta mais básica é, tendo comorbidades independente, né, se sentiu dispneia, seja por ansiedade ou seja pela doença, vá para uma UPA ou um pronto atendimento para ser visto pessoalmente. Não acho que a gente tem como, não é, garantir a segurança desse paciente em casa. Em pacientes pós-alta, já é um pouquinho mais fácil, né? E uma das coisas que eu tenho ponderado é a segurança para dar alta para alguns pacientes com comorbidades, porque a gente, infelizmente, vê alguns casos de alta e aquele pico 9, 10 dias de piora e o paciente volta a ter febre e passa a ter o desconforto respiratório. Então, como a doutora Rosemary colocou, a gente precisa aprender um pouquinho esses subgrupos de paciente. Eu acho que a análise das comorbidades, uma das importantes é a obesidade, em relação a riscos e queixas e maus desfechos que a gente precisa ponderar. Então, eu pessoalmente me sinto mais confortável naquele que eu vi pessoalmente para fazer segmento, e sou muito rápida a dizer, não, é preciso ser visto pessoalmente. O exame clínico e a medida da saturação, eu acho que é essencial. Eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão da saturação, que eu vou concordar com você. Eu acho muito temerário a gente se basear nesse paciente que está em casa, que não tem treinamento em relação à oximetria, né? Porque recentemente eu tive experiência com um paciente que acabou usando, porque um amigo indicou, e ele aferiu a saturação como 90 e foi desesperado para a emergência, e na verdade chegou lá, teve que esperar várias horas e a saturação estava boa, com boas trocas. Então, tem essa questão, né, tanto para um lado como para o outro, isso tem que ser pesado, por isso que a Sociedade Brasileira de Pneumologia, na verdade, não incentiva, né, essa questão do paciente ter rotineiramente a oximetria para esse tipo de acompanhamento. Mas o João e a Rosemary querem comentar alguma coisa em relação à telemedicina? Eu gostaria de fazer um comentário, Tatiana. Eu concordo que ver o paciente, né,
examinar o paciente é fundamental, né? Então, isso nada substitui, né, o contato visual direto com o paciente. Eu era professora de semiologia, não posso me abster de comentar que nada substitui o exame físico, mas eu acho que a telemedicina ela tem um papel muito importante na disponibilidade ao paciente. Então, o paciente tem uma dúvida, o paciente tem alguma sintomatologia, tem ansiedade, tem depressão, ou seja, ele tem uma forma de entrar em contato com o médico que está acompanhando ele. Eu acho que nesse ponto a telemedicina pode nos ajudar sobremaneira. Não esquecendo que é uma época que se recomenda ficar em casa. E às vezes o paciente com comorbidade, porque ele teve a COVID, ele não deixa de ter a sua asma, ele não deixa de ter a sua DPOC, as suas outras as comorbidades, né? Então, quanto menos esse paciente se expor, mesmo já tendo critério de cura, tanto quanto melhor. Então, acho que tem que haver uma junção das duas modalidades, presencial, mas a telemedicina, nesse sentido de suporte e de orientação, ela teria o seu papel, principalmente nesse âmbito da pandemia, mas não exclusivamente. Para a triagem, ela já é comprovado que ela serve, ela tria bem, mas o paciente tem que ser reavaliado depois, porque ele tem a manifestação tardia, né? 7 a 10 dias depois, como bem lembrou a professora Ana. João? Não, assim, sem alongar muito, assim, eu concordo. Talvez meu comentário seja no sentido até de expandir um pouco mais para outras aplicações, eu diria. Assim, eu acho que o momento que a gente vive de dificuldade, ele nos impulsiona a buscar soluções, né? Essa quinta-feira às 20 horas passou a ser um encontro regular que a SBPT propôs, e as ferramentas já estavam aí antes, e por que a gente não fazia isso e a Covid é que propiciou? Porque a gente foi impulsionado a buscar a solução. Então, eu tenho a impressão que aquela história do novo normal, a gente vai incorporar necessariamente na nossa prática médica ferramentas de comunicação à distância, e acho que com o desenvolvimento de dispositivos. Hoje você tem um relógio que mede a frequência cardíaca, você consegue fazer daqui a pouco outras medições. A oximetria eu concordo que tem as limitações de qualidade do sinal, que podem mais confundir do que ajudar, mas acho que assim, não tem barreira para a gente vencer esses desafios, é aprimorar isso tudo, e certamente, não que isso vá substituir a consulta presencial, porque isso é um pilar da medicina, mas eu acho que se você, além da consulta presencial, ainda puder, com uma frequência de contato maior, dispor de informações por meios à distância, isso, sem dúvida nenhuma, vai aprimorar a qualidade do nosso cuidado. Perfeito. Eu tenho, assim, várias perguntas, e agora eu vou fazer, assim, vou fusionar algumas perguntas, né, e agradecer os colegas aqui em relação a várias perguntas em tomografia, tá? Então, uma delas faz um comentário se não está havendo excesso, né, em relação a esse pedido nos pacientes assintomáticos. Uma outra consideração é que pode haver uma doença intersticial, né, e como vocês têm conduzido, né, em relação a essa questão, por exemplo, de encontrar um paciente pós-Covid que saia, receba a alta, por exemplo, e persista a tosse e tenha na TC um achado de BUP, se usa corticoide, se não usa. Então, fusionando as perguntas e agradecer aos colegas por esses comentários. Então, eu esperava alguma publicação enquanto eu estava vendo os meus primeiros pacientes, e como não tinha, eu fiz o experimento, né, dentro do possível, de fazer uma tomografia pré-alta. E minha surpresa foi que não adiantava de nada, porque se você está nesse período, você ainda vai continuar vendo o seu vidro fosco em 25% a 50%, com padrão da mesma forma. Então, isso não deveria guiar necessariamente aquele que vai clinicamente bem, afebril, com melhora da dispneia, enfim, e de perda da necessidade do oxigênio.
Ontem eu vi uma publicação interessante de um segmento mais a longo prazo. Foi quase uma radioterapia num paciente que fez chinês, que fez pelo menos umas 6 tomografias ao longo do segmento de um mês. E demora. Ao final de um mês, você ainda via vestígios de vidro fosco, não tinha mais muito indício de dano residual, mas essa questão possível de uma bronquiolite residual existe. Eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais, mas a gente não tem tempo suficiente para ter um N significante para ver esse segmento um pouquinho a longo prazo. Perfeito. Em relação ao corticoide, que a pergunta do colega, né? Se usa o corticoide nesse caso, inalado, oral, o que vocês sabem na prática? Quem merece corticoide deve usar corticoide. Se é asmático, se é depiocítico, que tenha um componente de exacerbação, deve usar o seu corticoide. Isso eu acho que já a tendência é bem estabelecida. Em relação ao risco de aumentar a carga viral, diminuir o processamento do vírus pelo organismo, eu acho que essa é uma tendência inicial, né? Tanto que boicotou-se a ideia do uso do corticoide inicialmente, mas isso está sendo revisto. Acho que ainda precisa de estudos clínicos para garantir que exista uma fase ideal e uma dose ideal, assim como a gente precisou de muitos anos para aprender a utilidade do corticoide na SARA, não é? Então, em fase tardia é mais maléfico, aumenta a mortalidade, aumenta a infecção secundária. Talvez exista uma customização de um tempo precoce, né? E com a dose não tão alta, 0,5 a 1 miligrama quilo, dia, 3, 7 dias, isso está em estudo. Então, um dos braços do estudo Coalizão como um todo é exatamente o uso da dexametasona nos pacientes COVID grave, necessitando de alto fluxo de oxigênio ou ventilados. Só lembrando que o desfecho do Coalizão 3, né, que é o que testa a DEX, é tempo de internação, né, então, ou de ventilação mecânica, né, esse é o principal desfecho. Então, parece que naqueles pacientes que realmente têm um processo inflamatório mais exuberante, né, isso encurta o tempo de ventilação mecânica, o que é altamente desejável, né, Ana? Porque a gente tem uma sobrecarga de internações e poucos leitos disponíveis. Quanto menos tempo esse paciente ocupar um leito de UTI e recuperar, tanto quanto melhor, né? Então, acho que é um desfecho bem interessante para o uso do corticoide. Quanto à piora, né, da sintomatologia ou o risco de replicação viral aumentada, realmente não tem nenhum estudo que tenha demonstrado isso, né? E o uso do corticoide ele foi bastante importante no início da pandemia, né? Quando ainda se caminhava em terrenos mais arenosos do que os de agora, né? Embora ainda não tenha evidência, mas parece que ele realmente encurta, né, o tempo de VM. Mas nos pacientes mais graves, eu acho que está perguntando talvez o uso prolongado. Rotineiro, né? Profilático. Eu estava, na verdade, o que a pergunta que a gente está tentando é saber assim, que em relação aos pacientes com asma, que aproveitando depois, vocês vão falar um pouquinho que a pergunta de Márcia, né? Aqui, em relação ao que como vocês têm encontrado a associação de asma e Covid. Mas aí a gente aborda no segundo momento. Agora, a questão é, os pacientes asmáticos e portadores de DPOC, ok, continuam usando o seu corticoide sem problema, isso a gente está tranquilo, né? A pergunta é em relação àquele paciente, por exemplo, que tem alta e que mantém sua tosse ou mantém um pouco de dispneia e a TC, né, mostra, pós alta, um buque ou algo que valha. Então, a pergunta é em relação a, objetivamente, pós alta, né? Uso corticoide inalado. Então, como eu não tive ainda uma oportunidade grande de ver os pacientes para repetir tomografia pós-alta, esse talvez com 30 dias, alguma coisa mais tardia, eu ainda não tive essa necessidade. Então, já usei no hospital, já usei naquele que não está melhorando, que a gente tem esse feeling, né, de que tem algo inflamatório que está aumentando a fase 2, mesmo na enfermaria, sem necessidade
de UTI, mas com aumento do fluxo de oxigênio, pior assintomática, enfim. Então, o que a gente tenta não fazer é fazer um pacote. Eu acho que precisa ser customizado até que seja definitivamente investigado num estudo controlado e randomizado. Acho que esse é um ponto que realmente não tem evidência, né? Não tem nenhum estudo que mostre o benefício maior ou melhor, mesmo com persistência de lesão tomográfica. A maioria dos estudos tem mostrado lesão ainda até 6 semanas depois da resolução da sintomatologia. Então, parece que a tomografia ela é boa para o diagnóstico precoce da doença, do comprometimento pulmonar, mas ela não é um bom marcador de resolução da doença, quer dizer, o quadro clínico melhora muito antes do quadro radiológico, e isso já é uma máxima, né, para as infecções como um todo, mas notadamente na Covid-19 isso é muito importante e bem descrito. Acho que a tomografia não é um critério, obviamente, para uso e deve ser individualizado, mas, assim, falo isso sem um estudo robusto que suporte, né, com evidência o que a gente está ponderando aqui. É por analogia com outras infecções virais, inclusive, né? Perfeito. Eu só Oi, Tatiana, desculpa, não só... Pois não. Assim, não, eu concordo com tudo que foi dito sobre o corticoide, acho que tem uma carência de evidência e a gente, acho que por hábito, né, de tratar outras doenças que costumam responder bem a corticoide, sempre ele está ali na nossa prateleira como um arsenal de tratamento. Talvez o que a gente pudesse, assim, pelo menos a minha experiência dessas semanas aqui, eu vivenciei que no primeiro momento existia muito receio de usar o corticoide. Exato. E acho que agora a gente já perdeu um pouco esse medo, assim, parece que ele não vai fazer nenhuma grande catástrofe, sobretudo se for já depois da primeira semana, enfim, da infecção. Agora, se ele vai trazer benefício, acho que é uma pergunta ainda a ser respondida, mas pelo menos acho que ele não vai, assim, tragicamente piorar a replicação viral e transformar a infecção em algo pior do que ela vinha caminhando. Não sei se é a impressão de vocês também, mas perdemos um pouco o medo, talvez, né? Ontem saiu um estudo, eu acho que foi Annals of Infectious Diseases, um estudo de coorte, 200 e poucos pacientes, 81 não usou e os outros usaram o corticoide, mas assim, num balaio, porque usavam também hidroxicloroquina, usavam tocilizumab, enfim, mas os desfechos foram muito diferentes do grupo que usou precocemente versus o grupo que usou mais tardiamente. Então, precocemente, assim, nas primeiras 72 horas da piora clínica, ou seja, necessidade maior do uso de uma fração de ejeção, de uma fração de oxigênio inspirado, e desfechos assim palpáveis clinicamente, de tempo de hospitalização, de escalonamento de terapia, de necessidade de ventilação mecânica e de tempo geral de necessidade de cuidados. Então, é um guia, mas a gente tem que esperar um pouquinho. Assim, eu tenho várias perguntas, mas eu vou prometer que vou, juntamente com a minha equipe de debatedores, responder em várias. Mas, assim, o tempo está quase se esgotando. Eu tenho duas coisas muito importantes ainda para a gente discutir e eu queria que vocês fossem bem objetivos, tá bom? Então, a primeira questão é, então, resumidamente, quais são os exames importantes nesse acompanhamento pós-alta, né? Exames para acompanhamento e rastrear esses pacientes. Quais seriam os exames que vocês sugeririam? Dentro do possível, o exame clínico, não é? Saber como o paciente está de um modo geral, vê-lo deambulando, seja por telemedicina, mas tem uma abordagem também desse funcionamento do estado psíquico dele e alguns exames básicos. Eu não repetiria necessariamente tomografia e eu quero aprender com vocês quando vai ser o bom momento de fazer uma espirometria para entender mais essa doença. Eu concordo, Ana. Eu acho que assim, você falou o principal, é acompanhar o paciente.
assim, como talvez, enfim, estendendo um pouco, mas dentro dessa ideia, eu acho que se o paciente teve alguma disfunção orgânica durante a fase aguda, então ou renal, ou cardíaca, ou pulmonar, acho que isso merece um acompanhamento direcionado. Então, aí vai ter que ser caso a caso, como a professora Rosemary falou dos fenótipos, aí a gente tem que aplicar. Talvez de marcadores laboratoriais, aqueles clássicos que a gente aprendeu que eles se alteram, contagem de linfócitos, ferritina, dímero e seriam PCR, talvez eles fossem bons marcadores laboratoriais de evolução favorável no pós-alta, se eles ainda tiverem alterados, eventualmente enzimas hepáticas, mas a depender também do cenário de alta, não vejo assim como obrigatoriamente a necessidade de acompanhar. Mas eu acho que o guia principal é a clínica mesmo, Ana, concordo com você, o que vai direcionar a necessidade de fazer mais exames. Em relação à função pulmonar, eu acho que se não tiver queixa respiratória mais tardia, não acho que seja obrigatório, mas acho que para a gente conhecer a evolução da doença, no âmbito de pesquisa, isso vai ser fundamental que seja feito. Eu acho que na vida real cabe bem o que foi colocado pelos colegas. Agora, eu entendo que a gente só vai conhecer essa doença a fundo se nós avaliarmos sistematicamente esses pacientes dos grupos de gravidade diversos, quer dizer, o paciente leve, o moderado, o grave e o crítico, ao longo do tempo, e sistematicamente fazer os mesmos exames para todos, tá? Então, assim, o ecocardiograma eu acho fundamental na avaliação. A tomografia após 1 ano da alta hospitalar é uma proposta que a gente está colocando aqui no serviço, tá? Um questionário para avaliação de ansiedade e depressão é fundamental como screening, e aí direciona o paciente para a psiquiatria, sim ou não, se for necessário, tá? E o teste de função pulmonar, a gente está propondo pletismografia, claro que isso não está disponível para todo mundo, mas caso não tenha, a espirometria, 30 dias após alta, 6 meses e 1 ano depois, mesmo na ausência de sintomatologia, porque a gente não pode esquecer que é uma infecção viral e que pode cursar com hiperreatividade brônquica, mesmo sem uma sintomatologia exuberante. Então, esse paciente, numa segunda infecção viral, ele pode desenvolver sintomatologia importante. Então, o nosso grupo aqui do Núcleo de Pesquisa em Asma e Inflamação das Vias Aéreas, o NUPAIVA, aqui a gente está propondo essa avaliação sistemática, e assim que a gente tem feito, e eu acho que vai dar um conhecimento melhor sobre essa evolução. Claro que na vida real, na prática de consultório, isso não se aplica, né? E aí a gente deve se guiar realmente pela sintomatologia. Bom, assim, só para a gente finalizar com essa pergunta, e depois eu gostaria de falar um pouco dessa questão da perspectiva, né, desse trabalho. Mas antes da perspectiva, a Irma de São Paulo pergunta para a gente o seguinte: quando vacinar para a gripe ou pneumococo após a alta dos não vacinados? Interessante. Vai lá, professora Rosemary. O mais rápido possível. Imediato, de preferência, né? Sim, na realidade, uma ponderação. Tem alguns pacientes que, pela tempestade de citocinas e pela alta resposta inflamatória e imunológica, eles tendem a não responder muito adequadamente à vacina quando feita já pós-alta hospitalar. Tem se levantado algumas questões a esse respeito, né? Mas não se sabe exatamente qual é o intervalo de tempo entre a alta e a vacinação. Uma segunda infecção por influenza ou uma infecção pneumocócica, ela pode ser extremamente danosa nesse grupo de pacientes. Então, tende-se a recomendar a vacinação o quanto antes. Bom, a última questão que eu gostaria que você tratasse, assim, então, essa linha de pesquisa, né? Como seria algo, então, multidisciplinar, multicêntrico, como seria essa proposta para que a gente pudesse, talvez, as cidades participarem, né, do estudo do Brasil? Acho que seria bem interessante o que você colocou, né? Essa questão que a gente não conhece o paciente e precisa acompanhá-los, né, mais de perto. Como seria essa proposta? Vou ser bem rápido. A gente tem 2 linhas de pesquisa em andamento, eu acho que são as 2 linhas que merecem a atenção dos colegas. É uma linha que trata de assinaturas inflamatórias, justamente para a gente poder diferenciar os fenótipos, é feito com o paciente intra-hospitalar,
Mas a proposta que eu gostaria de fazer e convidar os colegas pneumologistas para que a gente pudesse trabalhar de forma multicêntrica, porque juntos nós com certeza seremos muito mais fortes e poderemos produzir mais evidências, né, com N maior, é o acompanhamento e o estudo de corte desses pacientes que eu citei anteriormente, tá? Então, a gente acompanha o paciente 30 dias após a alta, 6 meses depois da alta, 1 ano depois da alta, e ali, depois disso, contato telefônico ano a ano durante 5 anos. Em cada visita é feito teste de função pulmonar, ecocardiograma, avaliação do grupo da fisioterapia e coleta desses marcadores inflamatórios. Na realidade, a gente pode disponibilizar o protocolo para quem tiver interesse em participar, e eu penso que a gente tem condição de fazer história, de fazer uma ciência de boa qualidade, avaliando esses pacientes ao longo do tempo. Então, fica aqui o convite, o meu contato está no site da SBPT, na coordenação da Comissão de Infecções, e eu já sei que o tempo vai esgotar, eu vou aproveitar para agradecer. Finais, né? Isso, para agradecer a oportunidade, é um tema fascinante, é muito bom poder dividir com colegas que têm um grande conhecimento de causa. Quero agradecer o convite da sociedade brasileira e dizer que eu represento aqui todo o estado de Santa Catarina e os pesquisadores da Federal de Santa Catarina. Obrigado, professora Tatiana. Nós agradecemos. Doutora Ana? Eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite, é sempre desafiador, não é? Cada dia que a gente está no serviço e se atualizar com as publicações e responder todos os WhatsApps de colegas e pacientes, e é um aprendizado realmente, e cada vez que a gente tem a chance de discutir algumas questões, eu acho que a gente está lucrando e vamos sair melhores dessa, tenho certeza. João? Eu acho que, assim, agradecer a vocês pelos comentários, pelos ensinamentos, aprendi bastante hoje, foi um privilégio participar, agradeço à sociedade pelo convite, e só deixar uma mensagem que, assim, acho que dentro de toda essa catástrofe que a gente está vivendo, assim, enfim, uma situação de impacto gigantesco, com muita tristeza, enfim, muito sofrimento das pessoas, eu acho que, por um lado, se a gente tenta achar alguma coisa positiva nessa história toda, eu acho que na nossa vida médica é oportunidade inédita de ver uma doença surgir, assim, que a gente não conhecia, um agente etiológico novo, e construir um pouco enfim, do entendimento das características clínicas, da evolução, e acho que isso é um privilégio, né, para quem faz pesquisa, quem é da área. A professora Rosemary está, assim, acho que empolgada aí com o follow-up desses pacientes para contar a história de como é que essa doença evolui. Então, acho que isso deve ser um estímulo para todos nós enfim, que atuamos nessa área, para a gente aprimorar, acho que essa mensagem aí de desafio e de comprar essa briga que eu queria deixar no final. Agradeço, Tatiana, obrigado pela condução aí, parabéns. Bom, então, eu queria assim, finalizar o debate, agradecer a oportunidade realmente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, agradecer a presença desses brilhantes debatedores, foi muito bom, bastante enriquecedor o debate, e dizer que não acabou não, vocês vão continuar me ajudando, porque temos muitas perguntas, agradecer aos nossos associados e participantes, foram cerca de 120 cidades e 500 pessoas participando, então tem várias perguntas. Essa semana aí é muito trabalho. E agradecer também o apoio, né, da Chiesi na questão da informática. Então, desejar uma boa noite a todos e estamos aí. Gostaria realmente de que todos nós pudéssemos participar, todos os centros no Brasil, desse trabalho muito simples que a professora Rosemary está propondo. Eu acho que vamos ter muitas respostas que discutimos aqui, muitas dúvidas, e é importante esse acompanhamento. Então, estamos juntos nessa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.